Apesar da melhora nas condições climáticas nos últimos dias, a severa estiagem castigou o Rio Grande do Sul em dezembro e em parte de janeiro. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o secretário adjunto da Agricultura aqui no estado, o secretário Luiz Fernando Rodrigues Júnior. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Bom, o relatório da Secretaria da Agricultura, divulgado no dia 23 de janeiro, apontava que ocorria, durante 7 dias, um expressivo volume de chuvas em várias regiões do estado, ajudando a reverter os efeitos dessa estiagem. Qual o efeito esse volume de chuva pode trazer para a produção agrícola gaúcha? Vai recuperar ou a gente já perdeu muita coisa? Pois é, eu acho que é importante a gente esclarecer duas situações. Uma, que pouca gente sabe, mas a gente fala na Secretaria que a cada 10 anos, 7 são de estiagem leve e 3 são de estiagem severa. Então, a estiagem a gente convive anualmente e os efeitos dela é que se tornam mais gravosos ou não. Como dezembro desse último ano foi um ano que faltou água em quase todo o estado, foi um ano extremamente quente, um mês, extremamente quente, né? E que quase não choveu, secou a terra. No que secou a terra, pegou as culturas em diversas situações. Uma das mais impactadas, é sempre bom lembrar que a gente também passou de dezembro até a primeira quinzena de janeiro, com clima bastante seco e com falta d'água. E uma das culturas que mais foi afetada foi a cultura do milho. E o milho é a agricultura familiar. Ele é base de toda a cadeia da proteína. Quando falta milho, nós vamos ter um reflexo ali na frente, em toda a questão de suínos, de aves e principalmente quando a gente não tem milho para alimentar depois o gado, nós podemos ter impacto também na cadeia do leite. Então isso a gente vai sentir esses reflexos ali na frente. Agora, não foi só na agricultura familiar. Como foi um ano atípico, desde 2012 nós não tínhamos uma estiagem tão severa, o que aconteceu? Diversas culturas ao longo do estado, elas sofreram. E aí situações que nós não tínhamos, por exemplo, região central, região da Serra que não era atingida, desta feita ela foi também atingida. E uma região, por exemplo, aquela central de Passo Fundo, Panambi, que nós não tínhamos reflexo na soja, a soja também foi atingida. E aí na Serra Gaúcha, lugar que geralmente nós não nos preocupamos no verão, ali também foi bastante atingida e uma coisa muito peculiar. A uva, a nossa sagrada uva que serve para a gente, tanto in natura consumir, como também na questão do vinho, ela acabou secando, só que ela tem uma situação muito peculiar. Ficou prejudicial para quem consome a uva in natura, mas para o vinho nós tivemos a concentração do açúcar. Que por exemplo, para quem vai ao Chile, por exemplo, a uva é plantada praticamente em zonas de deserto, onde há pouca umidade, né? As uvas chilenas são extremamente concentradas, irrigadas, né? Ali com uma zona desértica perto dos Andes. E concentra o açúcar. Então, o que significa, já antecipando para o ouvinte, né? Aliás, para o telespectador, me perdoe, que nós devemos ter ótimos vinhos. É verdade. Com relação a essa uva. Exatamente. Inclusive, quando o pessoal vai no Chile, eles costumam falar da safra que foi mais seca. Dizem, a safra 2011 está muito boa, porque houve uma estiagem muito grande. Bom, segundo o jornal Valor Econômico, entidades do setor estimam, números agora, entre 10% a 40% para safras de soja, milho, fumo e uva, e para a produção do leite neste mês, o que representa perdas que podem chegar a 7 bilhões e meio no campo, considerando os valores, né, que deixam de ser colhidos e preços médios do produto aqui no estado. O estado trabalha com esses números, esse número de 7 bilhões e meio, e que medidas a Secretaria está tomando para ajudar esses agricultores? Assim, nós temos previsões, né, mas as previsões elas são feitas basicamente por economistas em cima de perspectivas do tamanho da safra e daquilo que se espera. Algo que a gente precisa assim, destacar. O milho foi atingido, nós tivemos agricultores com perda de 60%, mas 20 quilômetros do lado, porque a chuva foi micro-regional, uma outra família só teve 5%. Então, essa perda ela não é universal. Em algumas micro-regiões é muito sentida e aí o agricultor perdeu muito e vai perder não só o milho, como ele não cresceu, ele não teve o enchimento do grão quando precisou de água, e ele, quem sabe, não sirva nem para silagem, ou seja, não vai servir depois para alimentação dos animais. Queda na qualidade do produto. Exatamente. Então, nós vamos ter essa repercussão depois. Agora, pouco falado é o fumo.
O fumo, o que nós tivemos assim, ó? O fumo nós tivemos um calor excessivo na folha, faltou água, então muito possivelmente a qualidade da folha do fumo ela vai decrescer e o agricultor, quem sabe, não consiga receber o tanto quanto recebia normalmente se tivéssemos qualidade. Uma outra coisa que também não está no horizonte de todo mundo, porque ela não é uma cultura que sofra muito com a água, é o arroz. O arroz é quase 100% irrigado, certo? Mas o solo está tão seco que a água para chegar lá, ela não consegue chegar com a mesma facilidade, eu preciso de mais energia elétrica, então eu vou ter um custo maior de produção. Claro. E isso vai impactar depois, não na produção especificamente do grão, mas no ganho específico que o produtor vai ficar entre a sua receita e a sua despesa. Sim. E a secretaria, que tipo de medidas pode tomar para as diferentes culturas? O que ela pode fazer para ajudar esses produtores? Perfeito. Uma das situações que a gente é importante destacar fez com a sensibilidade, né, que o nosso secretário titular da pasta Covatti Filho, que está estudando gestão, está se preparando inclusive para capacitar a secretaria e autorizado pelo nosso governador, foi de contratar mais 30 poços artesianos emergenciais a serem perfurados em zona de alta restrição de água. Nós temos somente 3 perfuratrizes na secretaria, isso automaticamente é uma fila, mas quando eu contrato da iniciativa privada, eu posso autorizar que os 30 comecem de uma vez. Então, assim que eu tiver essa liberação, porque é uma licitação, assim que eu consiga essa liberação da Selic, eu vou poder autorizar que 30 poços sejam emergencialmente furados de uma vez só. Isso é um calendário, de vez em quando, de 6 meses. Então, eu antecipo isso e levo água. Outra situação que eu acho que também é importante, eu acho que cabe ao teu canal, cabe ao teu programa, quem sabe acompanhar, porque vai ser um ganho monumental, é que a secretaria não foi pautada por essa estiagem. Durante todo o segundo semestre de 2019, ela construiu um programa chamado ProMilho RS. Tá? O ProMilho RS ele quer fazer a seguinte circunstância. Nós temos 780 mil hectares plantados de milho no estado. E o milho, é importante que se saiba, ele é base da cadeia da proteína. Não se come proteína sem milho, tá? A gente está falando aqui da pecuária, por exemplo. Exatamente, da pecuária, mas também dos suínos, das aves, que é muito maior, tá? Ou seja, tudo aquilo que nós vamos no supermercado comprar para consumir de carne em casa, né? Isso é sustentado a milho, né? Então, nós estamos lançando o ProMilho RS, que quer fazer com que 1/3 da área total de 780 mil hectares seja irrigado. Tá? O que isso significa? Uma segurança hídrica de que quando nós tivermos alguma eventual nova estiagem, a gente consiga até 2021 para 2022 ter esse 1/3, nós estaremos protegidos. Porque qual é o grande entrave? Nós só estamos falando nessa questão agora porque nós tivemos uma estiagem de média para severa. Se ela não tivesse sido isso não era a pauta a ser debatida na sociedade e automaticamente o próprio produtor ele não procuraria situações de irrigação, mas nós devemos justamente quando agora for superada, porque está chovendo um pouquinho, a gente persistir na irrigação porque ela é solução para os anos que vêm. Aqueles que tiverem perdas muito grandes e não conseguirem honrar seus créditos junto... Todo mundo que financia tem o Proagro, né? E o Proagro é uma forma de seguro para pagar esse financiamento, mas da parcela financiada. Claro. Tá? E aí o que acontece? Isso aí precisa de um laudo técnico. Como a Emater é uma vinculada à Secretaria da Agricultura, a primeira determinação que nós fizemos foi realoquem todos os técnicos possíveis da Emater para aquelas zonas que precisam de laudo, para que o agricultor, com base nesse laudo que diz, olha, houve uma estiagem, ela é desse porte, ela causou X prejuízo, ele possa usar esse laudo para buscar o ressarcimento do seguro. Secretário, para encerrar hoje, dentro do plano de ação, de ações da Secretaria, qual a região do estado que mais preocupa nesse momento? Neste momento, a mais atingida é a metade sul e o Vale do Rio Pardo. Que já caracteristicamente já sofre, né? Historicamente, por incrível que pareça, a própria região de Caxias é muito atingida. Pois é. Tá? Mas os nossos estudos, e nós temos 14 estações meteorológicas conveniadas com 60 do INMET. O nosso estudo, né, com relação à questão das chuvas que vêm, eles sinalizam que o estado do Rio Grande do Sul, em fevereiro, deverá passar por uma normalização, mas não vamos recuperar. É uma normalização para não aumentar o prejuízo. Mas a região da Campanha,
deverá ser... Tradicionalmente, Bagé sofre muito. Isso aí, ela deverá ser bastante atingida. A fronteira com o Uruguai vai ser bastante atingida e nós precisamos nos focar ali. Então, as nossas ações com relação principalmente a essa questão de microaçudes, eventualmente dos poços, nós vamos ter que focar onde mais tem restrição hídrica. E estamos fazendo pleito junto ao Ministério da Agricultura e ao próprio Desenvolvimento Rural para que nós tenhamos recursos extras para levar uma mitigação desse dano ao próprio produtor. Bom, aquele produtor que estiver hoje em dificuldade pode procurar e buscar essas orientações direto para a Secretaria? Ele deve procurar. Nós temos o Departamento de Política Agrícola, onde tem essa questão da irrigação e, principalmente, hoje a Emater e o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, eles trabalham conexos com a Secretaria, uma mesma orientação e mais. A cada quinta-feira no site da Secretaria existe uma previsão de impactos para cada cultura e aquilo que vem do clima voltado para a agricultura. Sim. Não o clima para nós, seres humanos normais que estamos vivendo na cidade, mas o que haverá com relação do clima para cada cultura que é plantada no estado. A cada quinta-feira ele é atualizado no site da Secretaria. Eu quero agradecer a presença do secretário adjunto da Agricultura aqui do Estado, do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior. Muito obrigado por atender o nosso convite e a gente deseja um bom trabalho para que isso possa ser revertido na segurança de todas as famílias que vivem do campo. Seja sempre bem-vindo, secretário. Muito obrigado, é um dever e a Secretaria também está de portas abertas. Grande abraço.